de imediato, já e sem muitas delongas, né, já apresentar então o nosso digníssimo palestrante, Dr. Leandro Gornick Nunes, um grande jurista nosso, catarinense, de Joinville, um grande amigo. Dr. Leandro é doutor e mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, professor de Direito Penal e Criminologia no curso de Direito da Universidade de Joinville, da nossa Univille, professor convidado do curso de pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal da Academia Brasileira de Direito Constitucional, e advogado criminalista atuante aqui na nossa região de Joinville, e um grande jurista, um grande amigo, um prazer, uma honra estar aqui junto com o senhor, professor Gornick, e já passo de imediato, então, a palavra para o senhor, para iniciar o nosso trabalho, o nosso debate, e que os nossos alunos, nossos acadêmicos, desfrutem aí da sua inteligência e façam um bom uso da palestra de hoje. Professor Leandro Gornick, seja bem-vindo, e vamos ao trabalho. Muito obrigado, professor Elisandro Lotin, essa acolhida calorosa, generosa, extremamente simpática, de algum modo deposita nas minhas costas uma grande responsabilidade de honrar todos esses elogios e principalmente a parte relacionada à inteligência e qualidade da palestra. Enfim, espero que isso seja bom e que eu corresponda à expectativa do professor Lotin e daqueles que nos assistem. Eu só pediria licença brevemente para saudar algumas pessoas. Primeiramente, a professora Milena Furghest, que me convidou para esse evento na nossa querida Associação Catarinense de Ensino, onde, durante muito tempo, estava a saudosa Faculdade de Direito de Joinville, onde eu fiz minha graduação nos anos de 93 a 97, fiz grandes amizades, tenho um carinho especial pela CE, pela Faculdade Guilherme Guimbala, pela família Guimbala, Guilherme Júnior, Guilherme Neto, falecido professor Petrônio, são pessoas que eu reservo um espaço especial nas minhas memórias desse período da minha vida. Quero também saudar aqui o professor André Ricardo Ripper, que coordena o curso, também pela simpática acolhida, pelo convite muito honroso que também foi feito, de forma escrita, formal. Quero também saudar todos os professores da Associação Catarinense de Ensino, da Faculdade de Direito, Guilherme Guimbala, os estudantes, os colegas aqui presentes, a minha colega de escritório e minha companheira Karine Shirano. Enfim, dizer que estou muito feliz com esse convite e participar dessa importante semana acadêmica tradicional, semana acadêmica, semana jurídica do curso de Direito da ACE. E o título da minha fala, caro amigo Lotin, ele é um pouco provocativo, para quem sabe, assim, prender mais a atenção dos estudantes, especialmente aqueles que estão nas fases mais iniciais do curso, que ainda não tiveram, de repente, a aula com esse sargento PM, professor de Direito, mas que tem uma forma muito especial de olhar para a questão da segurança pública e, consequentemente, para a política criminal e os saberes criminais, direito penal, processo penal e a criminologia. Embora talhado, embora, de certo modo, influenciado pelo ambiente castrense, sempre manteve uma sensibilidade crítica. Isso é muito importante, espero que seus alunos reconheçam isso. E eu quero fazer, de repente, coro a essa perspectiva, eu quero contribuir dentro do possível para que se compreenda o impacto negativo de uma política criminal positivada numa lei fadada ao fracasso. Eu me refiro ao pacote anticrime, a Lei 13.964,
de 24 de dezembro de 2019. Esse foi um pacotaço dado de presente aí pelo Parlamento Brasileiro e sancionado quase que integralmente pelo senhor presidente da República aí na véspera do dia do Natal. Pois bem, o título da palestra fala que a vida não começa aos 40. Fala que haveria aí mais uma inconstitucionalidade desse pacote anticrime que, em algum limite, né, alguma boa parte, foi idealizado, foi desenvolvido pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública. Lógico que ele foi atravessado por algumas mudanças, mas esse ponto específico é parte dessa linha, digamos assim, das nossas instituições, especialmente do Parlamento e do Poder Executivo, que acredita que o incremento do rigor punitivo será capaz de promover alguma dissuasão no fenômeno criminal, na criminalidade e, consequentemente, gerar mais segurança. Muito bem. Nós tínhamos até dezembro de 2019, antes da Lei 13.964, que eu vou chamar daqui para frente apenas de pacote anticrime, nós tínhamos um teto, um limite máximo de tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade, que era de 30 anos. A partir da vigência dessa lei, já em janeiro de 2020, é plenamente possível que uma pessoa, dependendo da situação, venha a ficar presa por até 40 anos. Então, houve uma alteração no artigo 75 do Código Penal. Com isso, o que era 30 passou a ser 40. A pergunta que nós devemos fazer é se essa alteração do artigo 75 seria constitucional, seria compatível com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. E antecipo a minha conclusão, a resposta é não. Não aqui me referindo a uma análise meramente formal. Devido ao processo legislativo foi cumprido, foi observado, 40 anos de limite máximo de cumprimento de pena não corresponderia a uma pena de caráter perpétuo, mas uma análise substancial, uma análise dentro daquilo que se projeta como uma política criminal compatível com a nossa Constituição. Eu estou convencido que essa é uma alteração flagrantemente inconstitucional. E depois, fico aberto, obviamente, às críticas, às perguntas, às opiniões em sentido oposto, porque isso enriquece, sem sombra de dúvida, o debate. Quem sabe eu me convenço do contrário. Mas nós devemos atentar que o artigo 5º da nossa Constituição, no seu inciso 47, determina que não haverá pena de caráter perpétuo. No nosso país, nós não teremos penas perpétuas. Então, quando nós imaginamos alguém entrando no cárcere para cumprir uma pena de forma ininterrupta por 40 anos, se ela tiver 18 anos, ela sairia com 58 anos de idade. Agora, se nós projetarmos uma pessoa de 30 anos, dificilmente ela sai do cárcere aos 70 anos de idade, especialmente nas prisões brasileiras. Então, desde uma mirada, desde um olhar do princípio da humanidade das penas, a alteração promovida no Código Penal via pacote anticrime, ao meu sentir, representa uma inconstitucionalidade. Mais uma inconstitucionalidade. Mas não bastasse a inconstitucionalidade, essa alteração precisa ser avaliada desde o ponto de vista das teorias da pena. Vamos, aqui de forma muito rápida, descrever algumas teorias da pena, algumas justificativas para o emprego da pena privativa de liberdade, em maior ou menor escala, seguindo a teoria jurídica da pena, seguindo
aquilo que é doxa, aquilo que é senso comum teórico dos juristas. Me refiro às teorias retributivas, preventivas e às teorias mistas ou unificadas, como preferirem. No que diz respeito às teorias retributivas, a ideia fundamental seria retribuir culpabilidade. Na medida que uma pessoa tem uma conduta delituosa, violadora de um bem jurídico, por meio de ação ou omissão de ação, isso seria constituído por um certo grau de reprovabilidade. Isto dependeria, essa reprovabilidade, também da presença de um elemento fundamental que seria a culpabilidade. Então, diante dessa culpabilidade, deve haver uma retribuição. A ideia de retribuição equivalente é uma vertente das teorias retributivas. Poderíamos citar aqui brevemente a ideia do imperativo categórico kantiano, ou então a dialética de Hegel, no sentido de que a pena ela seria necessária para a reafirmação do direito, na medida que o crime seria a negação da lei e a pena seria a reafirmação, então, da lei. Também, mais antigamente, a ideia de talião, olho por olho, dente por dente, são alguns, digamos, contornos ou linhas das teorias retributivas, muito arraigadas, muito difundidas, não só na nossa tradição ocidental, mas também no senso comum de um modo geral. Aquela ideia de que fez errado, tem que pagar. Paralelamente às teorias retributivas, nós temos as teorias preventivas. E aqui o tronco ele se abre nos seguintes ramos: a prevenção geral, negativa e positiva, e a prevenção especial, negativa e positiva. Então, teríamos aí fundamentalmente quatro teorias preventivas da pena. Quando eu falo de prevenção geral, eu me refiro a um conjunto de discursos ou até mesmo de estratégias de evitar a ocorrência da violação a um bem jurídico, de evitar a ocorrência de uma conduta delituosa. Então, seriam discursos dirigidos, estratégias dirigidas à generalidade de pessoas que constitui o tecido social antes da ocorrência de qualquer delito. Por outro lado, a prevenção especial seria um conjunto de dispositivos, de discursos, de estratégias para trabalhar especificamente o sujeito desviante, portanto, depois da ocorrência de um delito. Muito bem. A ideia de prevenção geral negativa, ela é muito configurada na doutrina a partir do pensamento de Feuerbach, já no século XVIII, na segunda metade do século XVIII. A ideia desenvolvida por ele de coação psicológica ou intimidação. Você aplica um castigo, ou deixa ele, melhor dizendo, à disposição do Estado, né? Já segunda metade do século XVIII, já é possível cogitar a hipótese aí da figura do Estado moderno. Então, você deixa à disposição do Estado um mecanismo de punição e isso serviria como intimidação. Feuerbach, na época, já foi criticado porque isso colocaria o ser humano na condição de um cão adestrado que passaria a agir condicionado à ameaça, né, dessa vara, desse castigo físico, no caso específico do que estamos falando aqui, a privação de liberdade. Com relação à prevenção geral positiva, hoje se fala muito, dentro de um modelo de delito funcionalista,
Se fala muito na perspectiva de um funcionalismo de Klaus Roxin, professor da Universidade de Munique. Seria o funcionalismo teleológico, onde a pena deveria ter uma função preventiva direcionada à proteção de bens jurídicos, e um funcionalismo sistêmico, de Günther Jacobs, aonde a pena teria a função de preservar as expectativas normativas dos sujeitos em sociedade, garantir a efetividade do sistema, especialmente do sistema social. Muito bem. Então, aí estão desenhadas rapidamente, eu não tenho aqui nenhuma pretensão de esgotar toda a construção teórica, mas são ideias fundamentais para que nós possamos dialogar a respeito disso e evidenciarmos o fracasso estratégico desse pacote anticrime no que diz respeito à alteração do artigo 75. Então, com relação à prevenção especial, depois, portanto, que já ocorreu uma conduta desviante, violadora de um bem jurídico, nós temos a prevenção especial negativa, que é a ideia de neutralização do sujeito desviante. Essa neutralização pode ocorrer com privação de liberdade e, dependendo do país, pode ocorrer com prisão perpétua ou morte, que são penas vedadas pela nossa Constituição. Tanto a pena de morte, exceto em caso de guerra declarada contra Estado estrangeiro, quanto a prisão perpétua. A pena de caráter perpétuo também é vedada. Então, aqui, para nós, teríamos uma neutralização altamente seletiva, uma seletividade denunciada aqui na América Latina, principalmente por Eugênio Raul Zaffaroni, por Nilo Batista, por Juarez Cirino dos Santos, por Juarez Tavares e tantos outros grandes penalistas que nós temos no Brasil. Então, nós teríamos aí, na ideia de prevenção especial negativa, a neutralização daquele sujeito desviante, com privação de liberdade por tempo máximo, via de regra, agora, com o pacote anticrime, 40 anos. Muito bem. E em que consistiria a ideia de prevenção especial positiva? A ideia de prevenção especial positiva é a ideia de ressocialização, reeducação, algo desenvolvido pelos ortopedistas da moral. Juntando tudo isso, nós teríamos teorias unificadas, e aí eu destacaria a teoria dos três pilares. A ideia fundamental da teoria dos três pilares é que a lei penal deve gerar intimidação antes da ocorrência de qualquer delito, então nós teríamos aí a ideia de prevenção geral negativa. Depois, no caso concreto, na hora do juiz aplicar a pena criminal, ele deve fazer a retribuição de culpabilidade, então teríamos aí a questão da retribuição, as teorias retributivas, e durante a execução penal, a prevenção especial positiva, ou seja, a ideia de ressocialização, que é uma ideia cara a alguns setores mais preocupados com os direitos dos presos, dos condenados, e que às vezes não conseguem enxergar a conveniência para o establishment desse tipo de discurso ressocializador ou ressocializante, essa ortopedia da moral, esse processo de normalização. Muito bem. Teremos então esse cenário. Analisando-se cada uma dessas possibilidades, inclusive as teorias unificadas, como essa teoria dos três pilares, a pergunta provocativa que eu faço é a seguinte. Na história recente do Brasil, vamos pegar aqui o período republicano. Vamos pegar aqui o final do século XIX para cá. Nós tivemos, em algum momento, a diminuição do fenômeno criminal ou daquilo que se chama criminalidade por conta de alguma alteração legislativa que tenha incrementado o poder punitivo do Estado? Dito de outra forma, em algum dia de nossas vidas, nós nos sentimos mais seguros
porque foi aprovada uma lei criando um novo tipo penal, aumentando a pena de um tipo penal que já exista, reduzindo garantias de pessoas acusadas dentro do processo penal. Algum dia nós deixamos as nossas janelas e portas abertas porque estamos próximos dos jardins do Éden, do paraíso, graças às alterações na legislação penal? Com todo respeito, fazendo uma análise muito séria, não. Então nós temos aqui um ato de fé. Nós temos aqui uma espécie assim de lógica escolástica medieval. Nós temos pura teologia, entre aspas, num sentido pejorativo aqui. E nós devemos ter consciência que o Estado não pode agir em nome da fé. Vamos mudar a lei acreditando que vai dar certo. Só depende da gente. Vamos rezar, é um ato de fé. Sabe aquela coisa, estilo coach, pensamento positivo, vai dar certo? Não há base empírica, não há base epistemológica para uma mudança na lei e resolver problemas de segurança pública, como pretende, né, o título da lei, né? Pacote anticrime, uma coisa risível para quem estuda 2 páginas de criminologia e para quem conhece um pouco da história do fenômeno criminal e das políticas criminais no Brasil. Muito bem. Quais são, então, os demais problemas desse pacote anticrime? Nós temos aqui um problema que está consolidado na súmula 715 do STF. A súmula 715 do STF provavelmente vai passar por alguma modificação ou, de repente, até revogação em face dessa mudança do pacote anticrime. Mais cedo ou mais tarde, eu imagino que isso vai acontecer. De acordo com a súmula 715 do STF, todos os benefícios da execução penal, como a progressão de regime ou o livramento condicional, eles devem ser calculados com base no total da pena aplicada. Então, uma pessoa que eventualmente foi condenada a 300 anos, vamos pegar aí um caso da mídia, né? O ex-governador do Rio de Janeiro teve uma condenação com mais de 200 anos de privação de liberdade. Ele vai, por conta da época que os fatos ocorreram, ficar preso no máximo 30 anos, se ele sobreviver até esse tempo todo, segundo a lei vigente na época. Mas se fosse hoje, ele ficaria 40 anos. E os benefícios de progressão de regime e livramento condicional seriam calculados com base nesses 200 e tantos anos de pena. Ou seja, ele nunca vai atingir, pelos requisitos exigidos em lei, a progressão de regime ou muito menos o livramento condicional. Ou seja, ele ficará, independentemente de um bom ou mau comportamento, independentemente de algum tipo de modificação na sua personalidade, se nós estamos pensando em ressocialização, ele vai permanecer lá na mesma condição, em regime fechado. Ele vai cumprir a pena sem qualquer progressividade. Isso viola um princípio da execução penal, que é justamente o princípio da progressividade, que nada mais é do que um artifício, um recurso de manipulação do comportamento dos condenados para que eles valorizem a liberdade e busquem essa gradativa ressocialização, harmônica reintegração social de que fala o artigo 1º da LEP. Então, temos aqui um problema no sentido de que, já que houve esse aumento de 30 para 40 anos, se essa súmula não for revogada, que pelo menos se permita que os benefícios sejam calculados, então, dentro desse teto máximo de 40 anos. Há opiniões em sentido contrário, decisões precedentes do STF, relatoria do atual presidente Luiz Fux, no sentido de que isso violaria o princípio da igualdade, porque haveria pessoas com condenações menores do que 200, 300 anos e que obteriam benefícios na mesma situação do que aqueles que têm, então, uma condenação maior. Esse argumento não se sustenta quando nós definimos uma política criminal e um programa de execução penal. E na definição do programa de execução penal no Brasil, apesar de todas as críticas
às ideologias ré, o artigo 1º da LEP determina que é função da execução penal promover a harmônica reintegração, integração social do apenado ou do internado, no caso das medidas de segurança. E isso tem que ser observado. Não pode ser simplesmente uma colocação de pessoas em depósitos humanos sem qualquer perspectiva de reintegração social. Se nós admitirmos isso, e o senso comum gosta muito dessa ideia, né, se nós fizéssemos hoje um plebiscito, nós teríamos a esmagadora maioria de votos favoráveis à pena de morte e à prisão perpétua, castigos físicos, penas desumanas, contrariando não só a Constituição da República Federativa do Brasil, mas também os tratados internacionais de direitos humanos que cuidam da matéria. Então, qual é a nossa realidade? Porque essa mudança no estatuto, no Código Penal, na Lei de Execução Penal, porque, embora não seja o objeto central da minha fala, cabe aqui mencionar rapidamente que o pacote anticrime também alterou os prazos para obtenção dos benefícios como a progressão de regime e isso vai impactar aonde? Tudo isso vai impactar no nosso sistema prisional. Então, se nós entrarmos hoje, né, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, na página do Departamento Penitenciário Nacional, e formos lá na página que apresenta, né, o levantamento nacional de informações penitenciárias, né, a gente chama de Infopen, hoje nós temos dados publicados em setembro que se referem a junho de 2020, que demonstram uma realidade de déficit significativo de vagas, que teve uma diminuição por conta desse período pandêmico em que muitos presos estão cumprindo pena em prisão domiciliar, presos de regime semiaberto. Então, houve uma leve diminuição em comparação a 6 meses, 1 ano atrás, na população prisional, girando aí em torno de um pouco mais de 700 mil presos, segundo esse levantamento do Departamento Penitenciário Nacional, mas o déficit de vagas ele é violentíssimo. Cerca de 300 mil vagas faltam, né, no nosso país, e já foi pior. Outra questão importante aqui, problemas sanitários que é uma forma de violência institucional. Para além da violência da pena criminal, dessa violência legalizada, existe a violência não legalizada, que é a violação de direitos humanos básicos, aquilo que é necessário preservar para continuarmos dotando aquela pessoa, reconhecendo a sua dignidade humana. AIDS, tuberculose, Covid-19, sarna e também depressão, suicídios. Tudo isso está acontecendo, sem falar nos homicídios entre grupos rivais, que de algum modo é assistido de camarote, em algumas situações, por parte do Estado. Tudo isso vem acontecendo e não sensibilizando a população brasileira e as nossas autoridades. Tanto é que nós temos aí esse pacote anticrime dentro dessa direção. Eu já estou me encaminhando para o encerramento, destacando que o Supremo Tribunal Federal, quando julgou a DPF 347, reconheceu o estado de coisas inconstitucional. O próprio Supremo Tribunal Federal já disse, olha, as prisões brasileiras, elas violam sistematicamente os direitos humanos. Então, colocar mais pessoas por mais tempo dentro desse sistema me parece um exercício de sadismo. Me parece uma negação explícita, escancarada de direitos humanos e, consequentemente, da nossa ordem constitucional e dos tratados que somos signatários no plano internacional. Considerações finais, então, caros colegas, estudantes aqui presentes. Esse pacote anticrime, ele foi alvo de algumas ações diretas de inconstitucionalidade. Me refiro à ADI 6298, 6299, 6300 e 6305. Os autores dessas ações diretas de inconstitucionalidade foram instituições como
Associação de Magistrados Brasileiros, a AMB, Associação de Juízes Federais, a JUF, o Partido Político Podemos, o Partido Político Cidadania, o Partido Político PSL e também o CONAMP, no âmbito do Ministério Público. Foi atacado de tudo quanto é lado, foi atacada a figura do juiz de garantias, previsto no artigo 3º do Código de Processo Penal. Isso está suspenso graças a um canetaço do ministro Fux, relator da matéria. E nenhuma dessas ações atacou a mudança do artigo 75. Nenhuma. Total ausência de preocupação nesse sentido. Aquilo que foi projetado e sancionado, publicado, enfim, aprovado pelo parlamento e sancionado pelo presidente, que de algum modo beneficiava acusados, réus, condenados, presos ou soltos, aquilo incomodou, foi alvo de arguição de inconstitucionalidade, de ação direta de inconstitucionalidade. Mas aquilo que prejudica, e com violação, prejudica violando a ordem constitucional, silêncio sepulcral das referidas instituições e dos partidos políticos. Um dos argumentos contra o juiz das garantias, ou juiz de garantias, foi a ausência de dotação orçamentária para fazer frente à contratação, através de concurso público, de outros juízes, embora seja e fosse possível, ainda mais hoje em dia, com a tecnologia, o processo digital, o sistema de automação, seria possível fazer o rodízio de magistrados, evitando qualquer incremento no orçamento. A violação ao artigo 169, parágrafo 1º, foi um dos fundamentos para que se suspendesse essa atuação do juiz de garantias. E agora a pergunta que eu faço é a seguinte: e com relação à dotação orçamentária para colocar mais pessoas nos cárceres, porque serão necessários mais cárceres. Vai ter despesa para construir mais prisões, contratar agentes prisionais. Vai ser mais trabalhoso. O processo de execução penal vai gerar mais problema, e aí isso vai gerar mais demanda no fórum. Novas varas de execução penal também terão que ser criadas. Esse argumento, então, economicista, para barrar uma garantia que já existe em quase todos os países da América Latina e da América Central, porque é uma conquista. Você não pode permitir que o mesmo juiz que decreta a prisão preventiva, a quebra do sigilo bancário, telefônico, fiscal, telemático, seja o mesmo cara que vai julgar o acusado. A sentença condenatória já está determinada lá no começo. E então essa separação entre o juiz que cuida das garantias durante a fase de investigação preliminar e aquele que vai cuidar da instrução e vai julgar o caso, ela é uma necessidade em qualquer estrutura processual que se julgue democrática e filiada a uma perspectiva acusatória e não inquisitorial, como ocorre no nosso país, no Brasil. Muito bem. Então, vamos lá. Por que essas coisas estão acontecendo se não existe uma base epistemológica que garanta que uma atuação do Estado com incremento de penas resolverá o problema de segurança pública e ainda assim isso vem sendo feito? Por que as coisas são feitas dessa maneira aqui no Brasil? Há uma série de razões. Que passam desde ignorância, desconhecimento, às vezes repleto de boa fé, mas ignorância no que diz respeito à política criminal, à criminologia, mas também existem os que querem simplesmente conservar a ordem vigente. Uma ordem que se preocupa com uma liberdade contratual, uma igualdade formal e, fundamentalmente, com a propriedade privada. Então, para garantir esta ordem, é necessário mais violência, notadamente num país ou nos países em que essa onda neoliberal, que parece não acabar nunca, eu lembro que nos anos 80 a gente via
as propagandas falando da necessidade de privatização do setor público, das empresas, um elefante pesado, lento, moroso. Então, a iniciativa privada, o reino da candice, da pureza e da eficiência iria resolver o problema. Então, começa a privatização, busca-se difundir a ideia de eficiência, coloca-se na cabeça das pessoas uma razão competitiva, o desprezo ao outro, o individualismo exacerbado, mas mexer nessa estrutura, mexer nessa infraestrutura, enfim, isso não pode acontecer. Para conservar dentro do possível, até onde a corda vai, eu não sei, num dólar a R$6 aí, quase isso, já passando os R$6, fala-se em projeto de privatização dos Correios, privatização do SUS. Eu não sei até onde essa corda aguenta, mas estão fazendo esforço dentro da política criminal para manter esse regime, esse sistema, essa política econômica, essa economia política. É para isso, é para isso. Então, vamos lá, quem está preso, fundamentalmente, esses mais de 700 mil presos no Brasil? São pessoas com envolvimento com crimes contra o patrimônio, roubo, furto e tráfico de drogas de varejo. Se nós somarmos as pessoas envolvidas com tráfico de drogas e crimes patrimoniais, nós vamos chegar aí na casa de 70% do total da população prisional. E quem são os traficantes pegos? Quem são os assaltantes, os ladrões pegos? Geralmente são pessoas negras ou afrodescendentes, de baixa escolaridade, pobres, jovens, homens. A nossa população prisional, 95% é constituída por homens. As mulheres estão em número menor, mas em condições também muito indignas e violadoras dos direitos e da sua condição especial, contrariando, portanto, o que prevê o artigo 38 do Código Penal brasileiro. Mais uma negação aí de dispositivos. A gente, em sala de aula, precisa falar para os alunos, é uma coisa até tragicômica. Eu vou ensinar para vocês o direito, mas não se esqueçam que entre o que está na lei e o que ocorre na prática, há um fosso aí, há um buraco, né, uma fossa abissal. Muito bem. Então eu vou aqui encerrar dizendo que nós temos um objetivo politiqueiro de satisfazer sentimentos de vingança, coletivos ou individuais, de transmitir algum tipo de prestação de contas, digamos assim, ao eleitor, dizendo, olha, mudamos as leis, estamos lutando. O eleitor, incauto, desinformado, manipulado ideologicamente, acredita até um pedaço e aplaude esse tipo de iniciativa porque tem medo e se preocupa com a questão da segurança, mas nós só vamos neutralizar seletivamente aqueles, na sua maioria, jovens, pobres, negros ou afrodescendentes de baixa escolaridade, com envolvimento com crimes patrimoniais ou tráfico de drogas de varejo. Não esse tráfico de drogas que a gente vê aí de 300, 500, 1 tonelada, que mais recentemente está aí nos noticiários por conta de operações da Polícia Federal. Enfim, temos aí uma satisfação desse sentimento de vingança que é apenas parcial, é um engodo. Quero dizer, portanto, que a vida não começa aos 40. Deixar uma pessoa 40 anos presa, sem qualquer perspectiva de recuperação, é algo incompatível com a nossa Constituição. Antes, as pessoas falavam, no Brasil, o sujeito fica preso só 30 anos. Agora elas podem falar, fica preso o sujeito, não é criminoso, só 40 anos. Imagine o quanto de vida se perde, o quanto o país perde, enquanto nós somos enrolados por esse tipo de alteração na lei. Nós não vamos resolver por decreto
nós não vamos resolver um problema social através da alteração da lei penal. Se alguém duvida disso, se alguém acredita na capacidade dissuasória da pena, responda. Por que o tráfico de drogas não diminui, sendo que nós, desde o final do século XIX para cá, especialmente a partir dos anos 70, tivemos um incremento da punição contra o comércio ilícito, transporte, enfim, a produção, distribuição e consumo de drogas. Crimes de trânsito, violência doméstica e familiar contra a mulher, delitos no âmbito da administração pública. Por quê? Porque não é assim que a gente resolve um problema dentro de um projeto sério. Isso tem que ser pensado de uma outra forma. A academia já produziu muito. Nós temos, fora do Brasil e dentro do Brasil, muita informação. Nós temos profissionais muito qualificados, mas o que eles têm a dizer não interessa aos interesses escusos dessa gente que se diz responsável pela segurança no nosso país. Esses discursos fáceis nas casas legislativas, no período pré-eleitoral, no período eleitoral, e também depois que o sujeito bota lá, depois que ele senta, né, na cadeira, na chefia do executivo. Me perdoem se eventualmente extrapolei o prazo, mas nós temos aí que debater essa questão. Não dá para varrer para baixo do tapete esse novo artigo 75, professor Lotin. Com certeza não, professor, com certeza não. Aliás, parabenizar pela palestra, pelo tema, né? Acho que é um tema de extrema relevância. Algumas questões que eu acho que poderiam contribuir um pouco também, e aí falando um pouco empiricamente a partir do meu olhar como profissional de segurança pública, 28 anos de polícia, desde da lei dos crimes hediondos, nós trabalhamos com uma lógica populista, né, a partir de minimizar ou de tentar resolver a problemática de segurança pública. Isso traz vários reflexos, né, vários reflexos, e poderíamos ficar horas e horas debatendo desde o ponto de vista econômico, do ponto de vista humano, enfim. Mas, infelizmente, alguns atores nesse processo insistem em ganhar a população a partir desse discurso falacioso, discurso de senso comum que não se sustenta minimamente, uma análise bem superficial de tudo isso, né, a política de drogas, enfim, a política prisional, que inclusive no Brasil vem sendo adotada a partir da lei dos crimes hediondos, mas que nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente na década de 80, né, aquela lógica neoliberal ao extremo, né, o neoliberalismo absurdamente ao extremo. O senhor falou aí da questão da privatização do SUS e tantos outros, é o que está acontecendo hoje no Brasil, basicamente, né? E isso traz reflexos, fundamentalmente para além da sociedade do ponto de vista econômico. E aí falo agora no meu espaço de fala enquanto policial. Eu sempre tenho dito, e já falei várias vezes, né, é o sem camisa matando o descamisado. Porque se de um lado é o pobre, o negro, né, o favelado, enfim, a pessoa de baixa renda, de outro lado também tem um soldado, um cabo, um sargento que também está morrendo. Os números de policiais mortos nos últimos tempos no Brasil, né, disparou, né, por mais que a legislação, e aí aproveitando o gancho também, a própria legislação modificou e aumentou a pena para quem mata policiais, etc., não mudou absolutamente nada em termos de resultado prático. Aliás, eu trabalhei muito, inclusive, isso lá, numa perspectiva, inclusive, de atender o anseio da nossa população. Então, é bem interessante o tema, e as pessoas precisam aprofundar o estudo, né, e parar de acreditar em Papai Noel. Os dados estão aí, os números estão aí, são números, né, estudos, como o senhor bem se referiu, seja aqui, seja fora, enfim, está tudo muito comprovado, não é achismo, é dado concreto a partir de análise de estudos. E aí, iniciar, professor, a questão das perguntas, e eu primeiro fazer uma pergunta minha, né, e aí depois trabalhar os outros, e acho que a pergunta também é um pouco bem interessante, porque engloba tudo. O papel da mídia, com programas como, né, eu não vou citar nomes para não dar mais ibope, né, mas programas que incitam a violência, né, essa mediatização da morte, né, enfim, esses programas que nós todos sabemos quais são, ele tem um papel fundamental dentro desse contexto para o senhor. E uma outra questão, a semântica das palavras. Eu tenho evitado
usar, por exemplo, lei pacote anticrime. Ele já incute na cabeça da população uma ideia de que vai haver uma diminuição do crime a partir. Assim como, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, né? Já coloca para a população que estará desarmada, quando na prática não é. Então, a semântica das palavras e a questão da mídia nesse processo de maximização de populismo penal. Essa seria uma pergunta. E aí, aproveitando as outras, já fazendo as outras duas que temos aqui, a do Alexandre Poleza, né? Boa noite ao professor Leandro, e é bom revê-lo, ele diz aqui, né? O senso de injustiça da população que vive com a falta de segurança pública eficaz e uma justiça que não pune, não alimenta esse tipo de lei feito às pressas, a pergunta do Poleza, né? E a do Victor Roberto Miranda. Doutor Gornick, saudações. Fato que possuímos um Código Penal antigo, anterior à Constituição, uma solução seria uma reforma total deste código, né, ou devemos utilizar esses tapa-buracos como pacote anticrime? Professor? Vamos lá, então, pela ordem, começando com a análise da mídia. Eu não sei exatamente quanto tempo ainda temos. Deixa eu só consultar os universitários aqui, que agora eu também fiquei perdido. Não quero, de maneira alguma, prejudicar os demais expositores. Mas vamos lá, vamos indo que a gente... Vamos lá, então. Isso. De forma muito rápida, Lotin, em relação à mídia, eu destacaria o caso do Uruguai. O Uruguai, há alguns anos, aprovou uma lei proibindo, num determinado horário, que começaria às 6 da manhã, salvo engano, e iria até umas 22 horas, a veiculação desse tipo de conteúdo. E a gente precisa ter consciência de que uma mudança via parlamento, via poder legislativo, nesse punitivismo, uma mudança de rumo numa política criminal que seja mais racional, humanizada, e que não seja um mise-en-scène, um jogo de cena para alguns aproveitadores se darem bem, essa mudança só vai ocorrer se a população for informada. A população, de um modo geral, não vai abrir livros de teoria da pena, livros de criminologia ou política criminal, não vai ter acesso, na maioria, não vai desejar debater um assunto tão complexo como esse. Então, muito do que é veiculado na televisão vai ser responsável por forjar ideologicamente a opinião pública, e então isso vai ser aproveitado pelas plataformas dos políticos, vai ser aproveitado até mesmo pelo mercado, pela economia. Então, se não houver essa mudança através da mídia, vou citar aqui um canal que é, no mínimo, paradoxal, que é a Rede Globo. A Rede Globo faz, de um lado, um trabalho bacana de levantamento, tem um portal lá no G1 que fala da questão da violência, o monitor da violência, denuncia a questão do racismo estrutural, do racismo institucional, fala do problema da letalidade, a morte dos policiais, notadamente dos praças, caríssimos aí ao Lotin. Então, fazer esse trabalho de um lado, por outro lado, defende a plataforma política de sujeitos como o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, fala da necessidade de maior punição, e embora tenha uma linguagem, uma estética um pouco mais requintada, muitos episódios do jornal também começam a ir para um lado meio pinga-sangue. Então, quando querem, vamos escandalizar aqui a questão do André do Rap, naquele mesmo momento, passaram-se, fugindo do que normal ocorre no telejornal, passaram-se uma série de situações envolvendo outros crimes, nada a ver com tráfico, crimes sexuais, homicídios, e isso vai contagiando, isso vai fazendo com que a decisão arbitrária do ministro Fux seja monocrática, seja considerada adequada e demonizando, então, o ministro Marco Aurélio, que tomou uma decisão com base na lei. Por exemplo, só um exemplo recente que eu estou aqui me utilizando para poder ilustrar como até mesmo canais que aparentam um pouco mais de requinte estético também usam e abusam desse discurso punitivista, e aí não tem jeito. Não tem como uma pessoa aí, digamos, sem formação técnica, conhecedora
da realidade, como você, professor Lotin, não há como a pessoa compreender que nós não vamos resolver o problema de segurança pública com simples mudanças na lei, aumentando o castigo. Ela não entende, e ela começa a defenestrar e odiar quem fala o contrário. Provavelmente, se alguém está me ouvindo aqui, forjado a partir do senso comum, está me odiando. Está dizendo que é discurso de gente que protege bandido. Sabe? É o normal. Eu ouço aqui, né? Eu ouço, não sei se eu estou ficando com sintomas paranoicos, mas eu ouço em algum lugar alguém me ouvindo e falando: esse cara está completamente louco. Não, com penas mais severas nós vamos resolver. E aqui eu engato a resposta ao segundo comentário. Acho interessante a sua crítica, porque a ideia de um pacote anticrime pode engambelar os desavisados, achando, não, agora, seja pelo desarmamento, seja o pacote anticrime, agora vai funcionar. Por outro lado, eu diria o seguinte, professor Lotin, dialeticamente é bom, porque daqui a algum tempo, e não vai demorar muito, até mesmo o sujeito assim mais primitivo no que diz respeito à análise da nossa sociabilidade, ele vai chegar e vai dizer, mas não era um pacote anticrime? Esse troço não resolveu. Então isso aí era tudo um engodo, era tudo um caô, para usar uma expressão aí, uma gíria popular. Então, por outro lado, é interessante que a gente fale, olha, eles dizem que é anticrime, mas não vai resolver o problema do crime e não precisa ser profeta, vidente, porque as escolas criminológicas, a teoria jurídica da pena, a teoria criminológica da pena, principalmente, já nos mostrou o total fracasso desse tipo de providência. Com relação às perguntas formuladas pelo Alexandre, um abraço, Alexandre, um prazer em revê-lo, ainda aqui remotamente, né, ter esse contato à distância. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que fica respondido a partir de tudo que eu desenvolvi e acabei de falar. O senso de injustiça da população existe, porque não há uma informação de qualidade. Quando se fala de violência, quando se fala de racismo, quando se fala de mortalidade de pessoas, não se contextualiza, se coloca as pessoas dentro de uma lógica revanchista, de vingança, de ódio, e isso é um excelente ponto para exploração politiqueira e por uma fatia também do mercado. Né? Tem pessoas que faturam muito a partir do medo generalizado, desse medo ubíquo. Então, sem dúvida, as pessoas sentem falta de segurança. As pessoas sentem falta de sentar na calçada, de ver os filhos brincando em volta da quadra, de dormir, de repente, com a janela aberta numa casa. Hoje as pessoas estão se enfiando em condomínios horizontais ou verticais e botando o máximo possível de equipamentos de segurança para ter alguma sensação de segurança. Porque mesmo assim sentem medo a partir de algumas notícias que chegam de crimes, mesmo dentro desses bunkers, digamos assim. Então, não há dúvida que isso alimenta esse tipo de mudança na lei, e aí tem alguns espertalhões que surfam nessa onda do medo e fazem uma mudança na lei aqui, outra mudança ali, para colocar dentro do cárcere ou dentro de valas os sujeitos considerados perigosos ou inimigos públicos ou adversários políticos. É para isso que esse tipo de alteração serve muito bem. Para resolver o problema de segurança pública, não serve. Não numa perspectiva compatível com a nossa Constituição. Por isso que eu coloquei, né, quando a professora Milena me convidou, eu falei, vou colocar isso como mais uma inconstitucionalidade desse pacote. E aqui a gente também pode falar pacote como um troço mesmo, é um pacote. Eu diria que é um saco molhado assim na chuva, é um pacote difícil de ser carregado. O Vitor também, Vitor, saudações a você, muito obrigado aqui pela pergunta. Com relação ao nosso Código Penal ser antigo, bem, a parte geral é a Lei 7.209 de 84, entrou em vigor em 85, então nós teríamos aí 35 anos de vigência da parte geral. Não seria um código antigo no que diz respeito à parte geral. E a parte especial e as leis penais especiais, elas são muito contemporâneas. Então, essa crítica que é muito comum de que a nossa legislação seria uma legislação vetusta, ultrapassada, ela não é, de um modo geral, correta, porque nós temos
uma parte geral muito melhor, ao meu ver, do que a parte geral do Código Penal que tramita no parlamento, que, se for aprovado, vai tornar ainda pior a coisa. E essa mudança pontual aqui, ela quebra qualquer sentido. Quando nós vamos pegar as leis de segurança nacional, eu não mencionei isso, mas acho que vale a pena mencionar. Quando nós vamos pegar as diversas leis de segurança nacional, começando lá no Estado Novo e vindo até o processo de redemocratização, até 83, com a nossa última lei de segurança nacional, nós vamos perceber que, tirando aquelas situações excepcionalíssimas onde se previa combinava pena de morte, a privação de liberdade ela nunca ultrapassava 30 anos. A pena combinada ela tinha um limite de 30 anos. Então eu fico pensando se até nos momentos mais difíceis da nossa república em termos de democracia, em termos de defesa de direitos humanos, o legislador colocou limite ali, pena máxima combinada de 30 anos, por que imaginar que agora, em plena vigência da Constituição de 88, seria admissível, é adequado essa privação de liberdade por até 40 anos? Eu sei que são coisas diferentes, mas que servem para a gente ter uma noção de que hoje alguns setores da nossa política, e me refiro principalmente à Câmara dos Deputados, o Senado, e também, né, no Executivo, as respectivas pastas que cuidam do assunto de segurança pública, a gente começa a perceber uma vocação mais atroz, um desejo de punição pior do que aqueles que foram historicamente apontados como sujeitos desumanos. E aqui eu não estou fazendo nenhuma defesa, por favor, não me entendam mal, nenhuma defesa de qualquer tipo de ditadura, seja ela militar, cívico-militar, seja getulista, ou seja aí aquela de 64 a 85. Então, com todo o respeito, creio que não seja aqui um problema de cronologia, um problema, esta lei ela está muito antiga. Nossa parte geral, onde o artigo 75 está inserido, é nova. E os crimes em espécie, alguns deveriam deixar de existir. Sem dúvida, alguns deveriam deixar de existir, mas isso é tema para um outro momento. É isso. Como eu digo para os meus alunos sempre, a questão de segurança pública, né, e aí nas aulas, nós estamos falando aqui da ponta do iceberg. O problema é muito mais profundo e não é com aumento de pena, com qualquer tipo de outra situação politiqueira que a gente vai resolver ou minimizar. É preciso estudar isso mais profundamente. Professor Leandro e demais, tem mais 3 perguntas, mas infelizmente nós temos um horário, né, um tempo a cumprir, tem outra palestra já em seguida. Já aproveitar e convidar todos e todas a participarem, né, a acessarem o link da próxima palestra. E agradecer, obviamente, ao professor Leandro, foi um prazer enorme, né, estar com o senhor aqui, é a primeira vez que a gente se encontra num espaço desse, já nos encontramos, né, no fórum, enfim, em outras situações. Então, para mim foi um grande prazer, um grande aprendizado, uma grande honra, e agradecer o senhor e, enfim, nos colocar à disposição para estar trabalhando junto, enfim, tentando minimizar esse problema, esse populismo que está colocado como solução para essa questão. Professor, o senhor tem alguns minutos ainda para a sua explanação final. Bem, então, eu quero dizer que a honra é toda minha, quero novamente agradecer a acolhida carinhosa, as palavras generosas do professor Lotin, da mesma forma me colocar sempre aberto para o debate, para a troca de informações, porque isso é uma questão não só de coleguismo, amizade, mas é uma questão de cidadania. Nós, como professores de cursos de direito, nós temos o dever de apresentar para a reflexão dos nossos alunos, dos nossos colegas, perspectivas diferentes daquelas que normalmente circulam por aí. E eu parabenizo, então, toda a organização, professor Lotin, professora Milena, professor André, enfim, todos, agradecer também o apoio técnico do Wellington, enfim, todos que me ouviram, que nos ouviram, e depois eu me comprometo, então, a responder as perguntas que ficaram pendentes por escrito, agradecendo também cada uma delas que foi enviada. Muito obrigado a todos aí. Devolvo a palavra ao professor Lotin.
É isso, obrigado, agradecer de novo, professor, e convidar todos e todas, então, para, em seguida, né, acessarem o link da segunda palestra. A professora Carla vai estar mediando a segunda palestra, que também, obviamente, é um tema deveras interessante, que vai trazer muito conhecimento, né, agregar conhecimento aos nossos acadêmicos e a toda a população que está acompanhando, a todas as pessoas que estão acompanhando, né, a nossa Semana Jurídica. Muito obrigado a todos, e tenham uma segunda palestra excelente, como foi a primeira e como foram as de ontem na nossa CFGG. Obrigado.